lindonas! Sejam bem-vindas à nossa live de quinta. A live de hoje é uma live muito especial. Estamos começando o mês de setembro com muitas novidades. E a primeira novidade é que a gente liberou hoje um roteiro super especial para vocês trabalharem o dia 7 de setembro, né? A independência do Brasil. Então, nós separamos esse material. É um material que está disponível lá na plataforma da agenda. Você já pode acessar e baixar caso você tenha a tua agenda. É só entrar na plataforma e baixar. Se você não tem a tua agenda, aqui no nosso perfil tem o link lá na bio que você pode clicar e adquirir a sua agenda, certo? Eu já estou aqui com o meu roteiro em mãos, certo? E a primeira coisa aqui do nosso roteiro é um título, né? O título dessa aula é Independência ou Morte. O valor ou princípio trabalhado é Jesus nos faz livres. E qual que é o resumo dessa aula? Ensinar através da história da independência do Brasil que Jesus também deseja nos ver livre de quem ou o que quer nos escravizar, certo? Nós temos 4 objetivos de aula que estão bem aqui, ó. E eu vou ler para vocês. Número 1, reconhecer que o pecado é como uma prisão. Número 2, entender o que é a independência do Brasil. Número 3, motivar o reconhecimento de que apenas Jesus pode nos libertar. E número 4, identificar que Jesus nos fez livres na cruz. Boa noite, lindonas! Sejam bem-vindas a essa live! Estão prontas aí para a gente começar o nosso roteiro? Já mostrei para vocês aqui o título, quais são os objetivos, um breve resumo desse roteiro. Boa noite, sejam bem-vindas. Então vamos começar o nosso roteiro, tudo certo? O versículo para memorização tá lá em Gálatas 5:1 e é esse banner aqui que a gente vai utilizar para ensinar as crianças. Aqui eu quero fazer um adendo. Por quê? Esse versículo é um versículo relativamente grande, tá? Olha como ele é grande, ó. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Além de ser um versículo grande, é um versículo que contém algumas palavras que para crianças menores talvez seja muito mais difícil para memorização. Então nós temos aqui, por exemplo, a palavra submeter, jugo, escravidão, permaneçam, são palavras muito grandes e que para crianças menores talvez haja uma dificuldade aí para fazer a memorização. Então, eu tenho aqui 2 sugestões, tá? Se você tiver uma turminha menor, que as crianças são menores, né? Quando eu falo menores, crianças menores de que 8 anos, tá? Você pode fazer só a primeira parte desse versículo. Qual seria a primeira parte desse versículo? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Por quê? Só essa primeira parte do versículo é um ótimo resumo do que a gente vai trabalhar. Resume muito bem o nosso valor, o nosso princípio. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Muito mais simples e muito mais fácil para memorização. Agora, se a sua turminha já for crianças um pouco maiores, você pode ensinar o versículo completo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Certo? E aí, como que a gente vai fazer para incentivar a memorização das crianças? Nós preparamos lá no material essa corrente, ó. Essa corrente, ela é diferente, por quê? Porque cada elo da corrente tem uma forma para memorização. Como o nosso versículo fala sobre liberdade, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, a gente trouxe aqui uma corrente até para que vocês expliquem para as crianças o que é prisão, o que é estar preso, certo? O que acontece com quem está preso? Por que as pessoas vão presas? Ah, elas vão presas porque elas cometeram alguma coisa ruim, algum delito, algum crime, e aí elas vão presas.
Qual é a sensação de estar numa prisão? Será que é uma sensação boa? Você nunca mais, ou vai demorar muito tempo para que você veja alguém que você goste muito porque você está preso. É muito, muito ruim estar preso. E a Bíblia diz que existem algumas coisas que nos prendem, que nos escraviza. Só que Jesus veio para nos libertar de tudo aquilo que quer nos escravizar, de tudo aquilo que quer nos prender. Então, utilizando essa corrente, você vai explicar para as crianças o que significa estar preso, certo? E aí você vai, então, cada elo desse aqui você vai recitar com as crianças o versículo, só que para você desmembrar isso daqui, você vai precisar rasgar. Então, você vai falar assim, olha, agora nós vamos quebrar todos os elos dessa corrente. E você vai me ajudar a quebrar todos os elos dessa corrente. Cada elo aqui da corrente, ó, cada pedacinho aqui da nossa corrente tem uma forma para memorização. Vamos me ajudar a quebrar essa corrente em nome de Jesus? E aí você vai pegar o primeiro elo. Aqui no meu caso, ó, no meu é polichinelo. Tá? E aí você vai falar assim, olha, nós vamos então quebrar esse elo fazendo polichinelo e falando o versículo de hoje. Vamos lá? E aí as crianças fazendo polichinelo vão falar o versículo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Muito bem, nós quebramos o primeiro elo da corrente. Vamos para o próximo? O próximo elo da corrente é dançando. E aí você quebra o elo. E aí vocês vão falar o versículo de Gálatas 5:1. Dançando. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Próximo elo. Ó, eu coloquei fita dupla face, por isso que tá mais fácil de eu quebrar esse elo. O próximo é marchando. Marchando. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Vamos mais um elo. O próximo elo é pulando. Vamos falar o versículo pulando? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. E aí vocês vão quebrando todos esses elos. E aí no final você vai falar assim, ufa, ainda bem que essa corrente foi quebrada. Mas você sabia que há muito tempo atrás? E aí você vai começar a fazer, pegar esse gancho para começar a contação de história. E a contação de história, nós temos aqui duas bandeiras. Tá certo? A primeira, que é essa daqui, a gente vai falar sobre a independência do Brasil, a história do Brasil. E a outra é para o momento da aplicação, aonde a gente vai trazer esse fato histórico para que a criança enxergue isso e enxergue que assim como há muito tempo atrás o Brasil foi livre, o Brasil foi liberto de ser colonizado pelos portugueses, nós também, através de Jesus, fomos libertos do jugo da escravidão, do pecado, certo? Então, nós temos aqui a bandeira, ó, bandeira do Brasil, independência ou morte. Talvez aí na live esteja espelhado, porque estou gravando com a câmera frontal, certo? Então, vamos lá. Virando, olha lá. Há muito, mas muito tempo, a história do Brasil conta que os portugueses chegaram aqui no Brasil. Isso faz muito tempo. Faz tanto tempo, foi lá em 1500. Faz muito tempo, não é? E a história do Brasil conta que os portugueses vieram aqui do Brasil. Gostaram muito aqui, porque afinal de contas, tudo que se plantava aqui crescia. Era uma terra boa, de gente boa. E os portugueses queriam que o Brasil se tornasse um pedacinho de Portugal. Então, eles começaram a colonizar o Brasil.
E aí você vai contar a história. Eles queriam que os brasileiros seguissem os costumes, as ordens, as leis do povo de Portugal. Mas aqui no Brasil as pessoas já tinham um estilo de vida diferente do povo de Portugal. E o pessoal de Portugal gostou tanto daqui que certa vez o rei de Portugal veio juntamente com sua família de navio lá de Portugal até aqui no Brasil. E todo mundo era muito amável e querido. Afinal de contas, aqui é o Brasil e todo mundo é muito amado e muito querido quando chega aqui. Mas tinha alguém da família real que os brasileiros gostavam muito e o nome dele era Pedro. E uma vez a família de Portugal precisou voltar para Portugal, mas quem estava aqui no Brasil gostava tanto de Pedro que começou a pedir: fica, Pedro, fica! E o Pedro falou: olha, se é para o bem de todo mundo, eu vou ficar aqui. O Pedro gostava muito do Brasil, gostava de estar aqui com os brasileiros. E aí o Pedro foi ficando e a sua família foi para Portugal. E mais pra frente, alguns anos pra frente, o rei de Portugal mandou uma carta e a princesa leu essa carta e ela não gostou muito dessa carta. Então ela escreveu uma carta para o seu marido Pedro, pedindo para que ele decretasse independência do Brasil, para que o Brasil não precisasse mais depender das leis, dos costumes, seguir as ordens e os costumes lá de Portugal. Ela e Pedro queriam muito que o Brasil fosse livre e que pudesse escrever a sua própria história sem ficar atrás da história de Portugal. E foi aí que a princesa escreveu uma carta e enviou essa carta para o seu marido Pedro. Pedro leu a carta e ele então chamou os soldados para guerrear. Chamou os soldados e falou assim: independência ou morte! Ele estava dizendo o quê? Que agora, a partir daquele momento, todos iriam lutar para que o Brasil pudesse escrever a sua própria história, sem depender de outro lugar, mas escrevesse a sua própria história. E foi assim que o Brasil começou a escrever a sua própria história, sem depender dos portugueses ou de qualquer outro povo. Afinal de contas, todo mundo tem uma história, sabe? Essa história me lembrou de uma outra história que tá lá na Bíblia. Olha só, a Bíblia diz, e aí a gente vai pegar a outra bandeirinha. Essa parte aqui da história da independência do Brasil, a gente vai contar de forma bem resumida. Por quê? O foco é a gente mostrar que assim como o Brasil, ele foi livre e começou a escrever sua própria história, nós também somos livres em Jesus para escrever a nossa história em Deus, certo? Então nós temos aqui a bandeirinha da cruz. Vamos lá? A Bíblia nos conta a história de um lugar maravilhoso, o jardim que Deus fez. Lá tudo era maravilhoso, tudo era muito lindo. As pessoas que viviam lá, Adão e Eva, tinham tudo o que precisassem, porque Deus, o próprio Deus, cuidava deles. Mas o pecado entrou no mundo. A Bíblia diz que o inimigo de Deus, o adversário, entrou na serpente e a serpente falou com Eva, falou com ela, fazendo com que ela cometesse um pecado. Deus cuidava com muito amor de Adão e Eva e a única regra que ele deixou foi que eles não comessem de um fruto em especial. Mas a serpente queria destruir a história de Adão e Eva, a história que Deus havia escrito, uma história bonita, feliz, uma história de amor e cuidado de Deus. Mas o pecado entrou no mundo e assim, quando o pecado entrou no mundo, as pessoas ficaram presas na prisão. Lembra que eu falei no começo sobre a prisão? Que é muito ruim? Pois é. O pecado é como uma prisão que te prende e que te afasta de Deus, que te afasta de viver o melhor que Deus tem para você. Mas Deus, ele é tão bom, que ele não quer que você fique na prisão
sabe? Cheio de raiva, de medo, de tristeza, na prisão aonde você está completamente afastado de Deus. Por isso, Deus que te ama, Ele enviou o seu Filho Jesus, que veio aqui na terra, espalhou o amor de Deus, trouxe o reino de Deus aqui para que todos pudessem sentir novamente o amor e o cuidado de Deus. Jesus, então, pegou tudo aquilo que nos prendia, a raiva, o medo, a tristeza, o pecado, a solidão, tudo que nos prendia, e Ele levou sobre si tudo o que nos prendia. E lá na cruz, Ele nos libertou de toda a escravidão do pecado. Lá na cruz, Ele entregou pra gente a chave que abre a nossa prisão. E sabe qual é essa chave? A salvação. Jesus te quer ver livre. Se você receber Ele no seu coração, aceitá-lo como único e suficiente Salvador, crer na salvação, você será livre, você será liberto de toda a escravidão, de tudo aquilo que te afasta de Deus. Assim como Pedro, da história aqui do Brasil, libertou o Brasil de viver uma história escondida em Portugal. Jesus quer te libertar para que você viva uma história linda, bonita em Deus. Não uma história de tristeza, uma história de medo, de vazio, de prisão, mas uma história de liberdade, uma história de vitória, uma história de conquista. Jesus te fez livre lá na cruz. Amém? E aí você utilizou aqui a bandeira dessa história, dessa parte aqui, para fazer a aplicação. Tudo certo até aqui, lindonas? Tudo certo? Agora nós vamos para a parte das brincadeiras. No nosso roteiro, nós separamos duas brincadeiras muito simples e muito fáceis de fazer. Lembrando que todo o material que estou mostrando aqui, todo o roteiro, eu deixei no destaque, tá? Do dia 7 de setembro, para que vocês possam entrar, conferir, para conseguir montar os recursos, tá bom? Então vamos lá. As duas brincadeiras que eu separei, a primeira brincadeira é o quebra-cabeça de linhas. Como que funciona? Lá no material, vocês vão receber 4 quebra-cabeças diferentes, tá? Eles vão vir assim, ó. Desse jeitinho, ó. Certo? E aí é só recortar aqui e cortar em linhas. E aí você vai separar as crianças em grupinhos para que eles montem o quebra-cabeça aqui de linhas. Essa brincadeira é muito simples de fazer, muito fácil de você colocar em prática com as crianças, certo? E a segunda brincadeira, qual que é, Stephanie? A segunda brincadeira é a Torre da Liberdade. Para brincar com a Torre da Liberdade, você vai precisar desses cardzinhos aqui, que são fichas com perguntas. Se vocês repararem bem, tem uma cruz aqui e também tem outros que tem o Brasil, aqui ó. Esses que tem o Brasil perguntas sobre o dia 7 de setembro, enfim, sobre o Brasil. E esse que tem a cruz são perguntas referente a Jesus, referente à salvação, certo? Como que vai funcionar? Você vai ler um cardzinho, ler aqui uma pergunta para a criança e vai utilizar a torre. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, essa daqui é a torre, ó. Certo? Vou tentar deixar assim e virar vocês para que vocês possam visualizar melhor. Ó, estamos aqui com a torre. Ó, torre. E aí nós temos o dado. Esse dado fica aqui em cima, ó. Fica lá em cima. Certo? E aí, você vai ler uma dessas perguntas para as crianças. Pega uma pergunta e lê. Primeira pergunta que eu peguei aqui, ó. Quem declarou a independência ou morte? Quem declarou a independência ou morte? Aí as crianças vão dizer, foi Pedro, foi José.
Ah, foi Pedro, muito bem, vocês acertaram. E aí você vai retirar um desses palitinhos para que o nosso dado caia no segundo palito, certo? Então, a nossa torre só vai andar se as crianças responderem corretamente as perguntas. Vou fazer outra pergunta, ó. Qual foi o primeiro pecado? Qual foi o primeiro pecado? E aí as crianças vão responder. Ah, o primeiro pecado foi que Adão e Eva comeram do fruto proibido. Isso mesmo, mas que pecado é esse? O pecado da desobediência. Respondeu corretamente, você vai retirar aqui e o nosso dado vai ir caindo. Ao ponto de que as crianças vão respondendo e vocês vão ir retirando aqui para que o nosso dado se liberte, ó. Tô tirando aqui os nossos palitinhos. E pronto, chegou aqui no final. E aí a gente libertou todas essas crianças que estavam presas aqui em cima da nossa torre, certo? É uma brincadeira bem simples de fazer. Deixei todo o passo a passo aqui no nosso Instagram para que vocês possam montar, certo? Essa é a Torre da Liberdade, certo, lindonas? Gostaram? Muito simples de fazer e uma coisa muito bacana de falar é que é uma brincadeira que você consegue adaptar. É só você trazer aí outras perguntas referente a outros roteiros, a outras histórias que você consegue utilizar essa mesma brincadeira da torre com outros roteiros, com outros materiais, tá bom? E aí nós estamos quase finalizando aqui o nosso roteiro. Agora eu vou mostrar para vocês as duas propostas de atividade, tá? A primeira proposta é uma proposta muito simples de fazer. Que proposta que é essa? É só colorir, tá? Trouxe aqui para vocês verem, ó. A impressão deu uma sujadinha aqui, mas nada que impeça, tá? Então, é uma atividade de colorir, aonde a gente vai colocar Liberdade em Jesus, o mapa do Brasil e aqui também a figura mostrando a liberdade. A próxima atividade é uma atividade mais mão na massa, que talvez as crianças gostem mais. Aqui, as crianças vão fazer uma bandeira. Você pode, inclusive, pedir para que elas façam a bandeira de Jesus. Aí tem crianças que vão pintar com muitos corações, com flores, desenhar com a cruz. E aí você vai fazer aqui a bandeira de Jesus, a bandeira da liberdade em Jesus. E tá vendo que tem um espaço bem aqui? Nesse espaço que tem aqui, você vai, depois de recortar a bandeira, né? Você vai colar o palito aqui, ó, para que a criança consiga levar essa bandeira embora, essa bandeira aí, e falar sobre a independência do Brasil e que Jesus nos faz livres. Certo, lindonas? Esse é o nosso roteiro da independência ou morte. Espero que vocês tenham gostado muito. Eu amei produzir esse roteiro, amei colocar isso em prática. Um dos recursos que eu mais amei fazer foi a torre, porque realmente eu acho que vai ser uma brincadeira muito bacana. Ó, eu amei fazer. Espero que vocês gostem muito. Lembrando que quem já tem o material, quem já tem acesso à agenda, é só entrar lá na plataforma com o seu e-mail para você poder baixar esse material e colocar em prática. Quem não tem a agenda ainda, é só entrar lá no nosso perfil e lá na bio. E lá na bio tem um linkzinho em azul que você vai clicar e aí você vai ter mais informações sobre a agenda e é nesse site que você vai comprar o teu acesso. O valor é R$17, você paga uma única vez e tem acesso não só a esse roteiro da independência ou morte, mas você tem acesso a outros roteiros para datas comemorativas e também acesso a um arquivo para você organizar o Ministério Infantil. Certo, lindonas? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês. Tchau, tchau!